Isso, chegamos aqui! Pensou que tinha travado? Não! Domínio da ortografia oficial. Vale lembrar que o Sebrasp, quando trabalha a ortografia oficial, trabalha alguns pilares. O primeiro pilar é o pilar da acentuação gráfica. Então, você vai ver aqui questões que vão versar sobre a acentuação gráfica em todas as esferas. A acentuação gráfica verbal, a acentuação gráfica nominal, beleza? E, claro, em um ponto menor é a questão da ortografia vigente. O último acordo ortográfico da língua portuguesa ocorreu em 2009/16. Por que 2009/16? Porque 2009 foi quando ele entrou em vigor, mas 2016 foi quando foi obrigatório o seu uso, obrigatória a sua utilização, ok? Então, de lá para cá, tudo que vier de língua portuguesa é atualizado, porque está de acordo com a ortografia vigente. Nada mais hoje pode ser cobrado fora da ortografia vigente. Então, vamos aqui recapitular algumas regras gramaticais para fazer você ficar cada vez mais apto a resolver essas questões. A primeira questão diz assim: o emprego do acento agudo em nomeá-la e ordená-la no primeiro parágrafo justifica-se pela mesma regra de acentuação. Observe comigo, quando eu começo a separar nomeá-la, eu preciso ver que vem do verbo nomear. Então, quando eu vou separar desta forma. Só lembrando a você que esse carinha que você está vendo aqui, ó, ele é um pronome pessoal oblíquo, beleza? Pronome pessoal oblíquo. Quando você trabalha as regras de acentuação, você precisa entender que aquela sílaba, né, aquela sílaba tônica que for na última sílaba, ela é a chamada de oxítona. Se for na penúltima sílaba, ela é chamada de paroxítona. Paroxítona. E se for na antepenúltima sílaba, ela é chamada de props, que é a proparoxítona. Bacana. E a proparoxítona tem uma regra mega especial, porque toda a proparoxítona é acentuada. É acentuada. Beleza? E quando você fala da última, da penúltima e da antepenúltima, eu quero que você se atente a uma parada. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra maracujá. Se eu separo a palavra maracujá, eu vou separar bem assim, ó. Maracujá. Beleza? Aí, você escreve da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui a última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba. Em língua portuguesa, não haverá acento antes da antepenúltima sílaba, que é a sílaba esdrúxula, e depois tem a sobresdrúxula. Isso não entra aqui. Então, você vai pronunciar esse vocábulo e ver onde recai o vigor da pronúncia, a força da pronúncia, o ímpeto do som. Maracuja, maracuja, maracujá. Então, se o acento foi aqui na última, ela é terminada em A, então, obviamente, maracujá vai ter acento. Bacana? Isso acontece com nomeá-la. Se você for separar nomeá-la, eu vou trazer agora para cá, para essa parte daqui. Se você for separar a palavra nomeá-la, você vai ter isso aqui. Ah, Silvio, mas o acento está aqui, ela é uma paroxítona. Não. Em nomeá-la, em ordená-la, que você está vendo aqui, você não vai contabilizar o seu pronome. Esse cara aqui não vai ser contabilizado. Por quê, Silvio? Porque simplesmente ele é um pronome que foi acoplado para que o texto não ficasse nomear ela, ordenar ela.
Nomear ela e ordenar ela. Entendeu? Então você não conta. Aí o que você tem aqui, ó? Você tem duas oxítonas. Então ambas são oxítonas. São oxítonas terminadas em A. Toda oxítona terminada em A é, obviamente, acentuada. Né? Então, se todas são oxítonas, você estende um pouco a nossa regra. Quando que eu acentuo as oxítonas? Quando elas terminam em A, E, O, seguido ou não de S, em e ens. Como ela terminou nesse caso aqui em A, obviamente eu devo ter acento. Então, nosso gabarito é certo. Beleza? Mesma regra de acentuação. Então, vendê-lo. Se você tem, por exemplo, o verbo vendê-lo, aí você vai lá, coloca vendê-lo. Né? Você vai lá e coloca parti-lo. É como se você fosse partir alguma coisa. Então, você tem parti-lo. Eu não vou contar com esse cara aqui. Beleza? Ele é um pronome acoplado por questões gramaticais. Então, vendê-lo e parti-lo são oxítonas. Beleza? Mas por que parti-lo não leva acento? Porque eu não acentuo oxítona terminada em i. Por isso que, por exemplo, eu não tenho acentuação na palavra saci. Entendeu? Por isso que eu não tenho acentuação na palavra jaraqui, saci. Beleza? Mesma coisa, eu não tenho acento na palavra cupuaçu, né? E nem pacu, que é o nome de um peixe, nem caju, que é a frutinha lá, porque todas são oxítonas, né? Oxítonas terminadas em i e oxítonas terminadas em u, que não levam acento segundo a ortografia vigente. Mas o nosso gabarito aqui está totalmente correto. Vamos lá para a próxima questão. O termo prerrogativa, primeiro parágrafo, também pode ser corretamente grafado como pré-rogativa, o que na verdade está totalmente errado. Errado. Por quê? Porque a palavra prerrogativa aqui está com hífen. E a única forma correta de se grafar prerrogativa é assim, com dois R's. Prerrogativa. Aqui ele colocou o nosso E totalmente tônico. Colocou esse cara totalmente tônico, mas na verdade, esse cara aí, ele é um cara totalmente átono, beleza? Então, o nosso gabarito para a questão de número 2 está totalmente errado. É uma heresia sem fim. Cuidado com as heresias gramaticais, tá bom? Bora. Questão 3. A correção gramatical e a informação veiculada pela frase "o que você precisa saber para comprar um lote" seriam preservadas caso a frase fosse reescrita, ó, seriam preservadas caso a frase fosse reescrita da seguinte forma: o que você precisa saber a fim de comprar um lote. Olha o profano, coloca o a fim junto, né? Quando ele coloca essa oração aqui, ó, para comprar um lote, trata-se de uma oração subordinada adverbial final. Só que ela é reduzida de particípio. Olha o particípio dela bem aqui. Na verdade, particípio não, né? Infinitivo. Reduzida de infinitivo. Beleza? Então, nesse caso, eu posso tirar a minha preposição, porque isso aqui nada mais é do que uma preposição, e ele substituiu por uma locução prepositiva. Só que a locução prepositiva é a fim de, tá bom? Esse a fim de, que tem valor de quê? Adivinha? Finalidade. Do jeito que ele colocou esse afim, e o nosso gabarito de cara já está errado, do jeito que ele colocou esse afim que está aqui, ele indica o quê? Afinidade. Semelhança. Não tem quando o cara fala bem assim, ó, eu tô afim de ti.
o boyzinho lá fala pra você, eu tô afim de ti, eu tô afim de ficar contigo, eu tô afim de... Se ele escrever isso aí, você já sabe que ele é um herege. Não vai pro céu, entendeu? Então, tem ideia de afinidade ou de semelhança. Por isso, nosso gabarito está totalmente errado, beleza? Bora para essa questão agora, a questão de múltipla escolha. Então, vamos ter cuidado, porque é uma questão um pouco maior que vai exigir uma atenção especial para você. De você. Os vocábulos, países e línguas presentes no texto 15A21 possuem a mesma classificação quanto à tonicidade. Porém, um difere do outro quanto à regra empregada para a utilização do acento agudo. Assinale a opção que indica a correta classificação desses vocábulos quanto à tonicidade. Primeira parte, vou marcar aqui, quanto à tonicidade, parte de número 1, e que explica corretamente as regras de acentuação aplicadas, parte de número 2. Ou seja, medianamente você pode ter uma questão correta, tá bom? Vamos ver. Letra A diz assim da questão 4. Ambos os vocábulos são paroxítonos. Bora separar? Se você pega a palavra países, tá aqui. E se você pega a palavra línguas, tá aqui. Países é uma paroxítona. Línguas é uma paroxítona. Só que aqui ela é paroxítona mesmo, terminada em ditongo. No caso de ditongo aqui é o A, esse carinha bem aqui. Aqui é uma paroxítona, mas a acentuação se dá por uma questão de hiato. Não sei se você lembra, mas esse I isolado aí constitui um hiato. É o mesmo hiato de saúde. Saúde até que é paroxítona, mas ela é acentuada por ser hiato. Beleza? A palavra faísca, ela é paroxítona, mas é acentuada por ser hiato. Então, tome muito cuidado com essa parada aqui. São paroxítonas, mas a regra aplicada é a regra dos hiatos. Beleza? Para que você não entre no chavascal e não fique perdido, né? Bora. Então, vamos lá. Vamos por partes, que nem o Jason. Ambos os vocábulos, letra A. Ambos os vocábulos são paroxítonos, beleza. Contudo, línguas é acentuado porque sua última sílaba contém um ditongo crescente átono, beleza. Ditongo crescente átono. Ao passo que países é acentuado porque sua sílaba tônica forma um hiato com vogal na sílaba anterior, né? Verdade. O hiato, na verdade, quer dizer separação. Tem essa vogal aqui e tem esta vogal acentuada aqui. A letra A tá de boa. B, ambos já errou. Primeiro que não são proparoxítonos. Já, tchau. Letra C, ambos são paroxítonos, beleza. Contudo, línguas é acentuado porque sua última sílaba termina com S. Não, o S é uma marcação do plural. Ela termina em ditongo crescente. Beleza? Ele fala que país é acentuado porque sua sílaba tônica forma um hiato. Beleza, mas não é nada de terminado em S. Heresia. Nada de terminado em S, não. Pura heresia. Letra D. Ambos os vocábulos são oxítonos. Já errou. Já manda embora. E a letra E. Ambos os vocábulos são proparoxítonos. Nada a ver. Resposta, letra A, de amor. Marca aí. Marque no seu material A de amor. Questão de número 5. Assinale a opção em que a palavra apresentada está de acordo com a atual ortografia oficial da língua portuguesa. Atual
é vigente. Se é vigente, é de 2009 para cá. Beleza? Semi-internato. Na verdade, o correto deveria ser semi-internato. Porque eu tenho letras iguais. Se eu tenho letras iguais, hífen obrigatório. Já cancela a letra A. A letra B é hipersensibilidade. Eu vou tirar um S e vou juntar tudo, né? Hipersensibilidade. No caso do contra-regra, quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa com R, eu vou dobrar o meu R. Então, eu tenho isso aqui, ó. Contra-regra. Mão de obra, na verdade, agora ela é sem hífen. Elementos ligados por preposição que tinham hífen não tem mais, exceto alguns casos especiais. Mas é o caso, por exemplo, de mão de obra, é o caso de pé de moleque, que também já andam sem hífen. E a autoanálise é a nossa resposta na questão de número 5. Porque quando, né, o meu prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa com uma vogal diferente ou com uma letra diferente, você vai juntar tudo, que é o caso de autoanálise, que é o caso de autoesporte, que é o caso de autoescola, né? Então, se a palavra seguinte começar com vogal, autoobservação, aí eu vou ter que colocar, obviamente, o meu hífen. Por quê? Porque eu estou aqui com duas vogais iguais. Então, a resposta só pode ser a letra E, de eu sei que o Flamengo vai perder. Próxima questão, questão de número 6. Boa! Questão 6, vamos ver o que a questão 6 diz. Sem prejuízo ao sentido original do texto 5A21, a forma verbal tem, no verso, tem tantos sentimentos. Na terceira estrofe, poderia ser corretamente substituído por... Olha aí, ó. Professor, mas isso aí é concordância? Não. Parece, mas não é. Não é, não. Tem uma pegada de ortografia aí. Tem uma pegada. Socorro! Alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor... Uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Essa forma do tem colocado aqui é uma forma meramente coloquial. Tem 10 reais para me emprestar? O mais correto é você tem 10 reais ou tu tens 10 reais. Aqui tem uma obra do governo, aqui existe, aqui acontece, aqui ocorre, aqui há uma obra do governo, né? Então, esse tantos sentimentos que você está vendo aqui é um objeto direto. É um objeto direto. Então, quando ele fala uma emoção pequena, qualquer coisa que se cita tem tantos sentimentos. Olha aqui o sujeito, ó. Isso aqui é o sujeito. Por isso que eu não posso colocar contém com esse acento circunflexo, porque o contém com acento circunflexo, o retém com acento circunflexo, o obtém com acento circunflexo, está ligado totalmente à terceira pessoa, que no caso é eles. Eles contêm, eles retêm, eles obtêm. Imagine que esse eles é um sujeito plural, né? Agora, se eu coloco esse contém com acento agudo, o retém com acento agudo, o obtém com acento agudo, aí o meu sujeito é como se fosse no singular. Beleza? O meu sujeito é como se fosse no singular. Por isso que eu tenho ele contém, ele retém, ele obtém.
De boa? Então já não dá para ser, a letra A. Não dá para ser possuem, porque possuem é plural e o meu sujeito ali é singular. Não dá para ser aparecem, porque aparecem é plural e o meu sujeito é singular. O A tá fofo, o existe, professor, o existe cabe não, aqui o que cabe é o A, porque esse verbo haver aqui, ele também é transitivo direto, ok? Então, uma emoção pequena tem tantos sentimentos. Professor, uma emoção pequena existe tantos sentimentos. A sintaxe fica totalmente equivocada. Se eu coloco o verbo existem, deveria ser existem. Para quê? Para que tantos sentimentos funcione forçando a barra como o meu sujeito. Né? Forçando a barra como se fosse o meu sujeito. Beleza? De boa? Então a resposta só pode ser a letra D. Cuidado, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Tá bom? Se ele é impessoal, ele não tem sujeito e fica no singular. Beleza? Próxima! Questão de número 7. Ela diz assim: o emprego do acento agudo nas palavras elétricos, pálidas e móveis justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Questão 7, separando. Se nós formos olhar aqui, elétricos, pálidas e móveis. Aí você começa a ver o quê? Que elétricas, não era essa cor, um azulzinho. Elétricas é uma proparoxítona. Pálidas é uma proparoxítona. Qual é a regra delas mesmo? Toda proparoxítona é acentuada. Beleza? E móveis é uma paroxítona. Entendeu? Móveis é uma paroxítona. Então, nesse caso, eu tenho aqui, elétricas e pálidas acentuadas pela mesma razão. Elétricas, pálidas acentuadas pela mesma razão, mas móveis por razão diferente. Então, o gabarito da questão 7 está errado. Questão 8. Diz assim: muito tem sido escrito e debatido sobre a afirmativa de que a internet é terra de ninguém. No início do texto, a forma verbal escrito poderia ser corretamente substituída por escrevido. Substituída por escrevido só na tua casa. Na língua portuguesa, a forma escrevido não existe. Assim como não existe a forma abrido. Abrido. Tinha abrido. Tinha abrido. Não! É escrito mesmo. Por quê? Porque escrito aqui forma um carinha chamado particípio irregular. Beleza? Particípio irregular. Alguns verbos da língua portuguesa possuem o particípio regular e o irregular. Qual é o particípio regular? É aquele com a terminação normal do particípio. Qual é a terminação? Terminado em DO. Beleza? Terminado em DO. Tá certo? Esse é o nosso particípio regular. De boa? Beleza? Então, está totalmente errado. Questão de número 9. Vamos ver o que o enunciado diz no terceiro período do primeiro parágrafo. Seria gramaticalmente correto incluir o acento diferencial na forma verbal tem, escrevendo-se tem, a fim de que a concordância verbal passasse a ser estabelecida com os termos da informação e da comunicação. Mexeu com concordância verbal, mas também mexeu com acentuação gráfica.
Olha aí, ó. Como você já viu a aula de concordância verbal, vai mandar muito bem. A comunicação tem se transformado em um setor estratégico da economia, da política e da cultura. Da guerra, ela sempre o foi. A inclusão da informação e da comunicação nas estratégias bélicas tem aumentado. Esse tem aumentado aqui, ó, é uma locução verbal. Se eu coloco esse tem aqui, eu vou ter bronca. Por quê? Porque o meu sujeito é esse aqui, ó. A inclusão da informação e da comunicação nas estratégias bélicas. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Mas qual é o núcleo do sujeito? Inclusão. Porque o núcleo do sujeito é um substantivo, é uma palavra substantivada, é a palavra base do texto, e pimba, e pimba, e pimba. Então, ele fala, a fim de que a concordância passasse a ser estabelecida. Se o meu sujeito fosse composto, a concordância estaria legal. Mas não é. Entendeu? Não é. Bacana? Não é. Então, o nosso gabarito da questão 9 está errado. Mas eu posso concordar, Silvio? Não. Você concorda com o núcleo do sujeito. Pô, pare de heresia. E o núcleo é a inclusão. Nada a ver. Próxima questão. O sinal de acentuação do verbo pô caracteriza o chamado acento diferencial. Vamos ver se é mesmo. Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, deves pôr, isto é, colocar todo o cuidado nas ideias que houveres de nutrir para o uso alheio e próprio. O melhor será não as ter absolutamente. E claro, por que que o por tem que ter um acento? Porque existe o seu irmão, que é a preposição. Então, quando você olhar esse por com acento, eu quero que você imagine no verbo. Quando você olhar sem acento, eu quero que você imagine a preposição. Beleza? Tranquilo? E o outro, também cujo acento ficou, é o do pôde, para diferenciar do pode, né? Esse pôde aqui, primeiro, é um verbo, mas ele está no pretérito perfeito, que é aquela ação concluída. E o pode, aqui, obviamente, está no presente. Então, o nome desse acento é acento diferencial. E aí, diante disso, o nosso gabarito está certo. Beleza? Anota aí. Nosso gabarito está totalmente certo, sem eira, nem beira, nem ramo de figueira. Gostou? Então, finalizamos aqui mais um batalhão de questões sobre domínio da ortografia oficial. Espero que você tenha entendido todo o conteúdo. Espero que você dê uma abdicada nas noitinhas, nas noitadas, nas fugas dos perigos noturnos. Se você sair, eu espero que dê tudo errado para você e que você não volte tarde, para que você possa continuar estudando conosco em busca do seu sonho. Tá bom? Se for jantar, janta mais cedo, tá bom? E para que você não possa voltar muito tarde e não ficar ali, né, sendo um indivíduo de alta periculosidade nas noites aí da sua cidade. Beleza? Por hoje é só. Um beijo no seu coração e a gente se vê já já no próximo batalhão de questões. Tchau!